E seja muito bem-vindo, que bom ter a sua companhia nesta quinta-feira. Esse é o nosso Boletim Legislativo e fica com a gente porque tem muita informação importante. Vamos falar sobre o concurso unificado que já teve o edital publicado pelo governo e está mexendo com as expectativas de muita gente. E nesse período de férias vamos te ajudar a não ter dor de cabeça na hora de alugar uma casa e também falar dos cuidados com mar e cachoeira. E tem mais notícias, viu? Então não sai daí. Bom, atenção concurseiros, o concurso unificado já tem data programada. São mais de 6 mil vagas para cargos públicos em todo o país. Esse novo modelo vai funcionar como uma espécie de Enem dos concursos, a partir de uma prova única que vai selecionar candidatos para cada vaga. Iniciativa nova, então muita gente tem dúvidas, por isso a gente foi conhecer melhor como o concurso unificado vai funcionar. Há um ano, o José se dedica somente aos estudos. São pelo menos 5 horas por dia debruçado sobre o caderno. O objetivo agora é passar num concurso público. E dessa vez, o foco está no CNU, o Concurso Nacional Unificado. Disciplina e constância são as duas coisas mais importantes, né? Eu, por exemplo, a minha rotina ela começa no período da manhã, que eu venho e tenho as aulas aqui com os professores do cursinho, presencialmente. Volto para casa, almoço, 1 hora mais ou menos eu volto, fico mais ou menos umas 3 horas estudando, né? Eu venho, faço meus resumos das aulas, meus mapas mentais, revisão. Com a unificação dos concursos de órgãos federais, os candidatos poderão concorrer a várias vagas com uma única inscrição. Para esse professor que prepara os estudantes para as provas, a mudança simplifica o processo para todos. Na verdade, quando você se inscrever para o CNU, ele vai ser dividido em vários blocos, onde cada bloco existem vários cargos para vários órgãos públicos. Então vai ter o bloco voltado para a área de economia, o bloco voltado para a área de pesquisa, o bloco voltado para a área de políticas sociais. Dentro desse bloco você vai competir para se inscrever nos órgãos relativos a este bloco. Então, por exemplo, quem trabalha na área da parte de políticas sociais vai poder concorrer a cargos na FUNAI, ao Ministério dos Indígenas, tudo com uma única prova. Então, diferente de antes, onde você tinha que se inscrever para um único órgão e um cargo específico, agora com a inscrição e numa única prova, você vai concorrer às vezes para 5, 6, 7 órgãos, 5, 6, 7 cargos e ter a oportunidade de poder até mesmo escolher, dependendo da sua classificação. E a oferta é grande, hein? O Concurso Nacional Unificado vai contar com mais de 6 mil vagas. E olha só, são oportunidades para quem tem graduação e também para o ensino médio. Serão 180 cidades em todo o país onde a prova vai ser aplicada e atenção para a data. A previsão é que ela aconteça no dia 5 de maio. As provas serão divididas em 2 etapas, ambas no mesmo dia. A primeira, com as provas objetivas, que serão comuns a todos os candidatos. Depois, as dissertativas, com base em blocos temáticos. O primeiro CNU acontece em 4 meses. Pode parecer muito para a preparação, mas cada dia faz a diferença. Demanda bastante esforço, bastante trabalho, porque para passar o concurseiro ele precisa daquele algo a mais, ficar acima da média. E isso significa mais esforço do que a média. O José sabe que os próximos meses serão de muita dedicação aos estudos. E mesmo assim, segue otimista. A expectativa é bem grande, porque são muitas vagas, né, para vários cargos diferentes, vários cargos interessantes que eu sempre tive vontade de prestar, que nem o IBGE, a FUNAI, são cargos que eu sempre gostei, sempre almejei testar, né, fazer a prova para testar meus conhecimentos e tudo mais, e realmente tentar. Então a expectativa está bem grande em relação a isso. E bom, já adianto boa sorte a todos que estão empolgados com o concurso unificado. Mas pessoal, para conseguir uma vaga tem que levar a sério os estudos. E para isso, ter uma rotina organizada é fundamental. Por isso a gente separou algumas dicas sobre como ter foco e eficiência na preparação para as provas. O Marvin Pinho vai passar tudo para a gente, não é isso? Marvin, boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, a prova do CNU, o Concurso Nacional Unificado, vai ser aplicada no dia 5 de maio. Tem bastante tempo até lá? Tem, mas é claro que esse tempo deve ser usado para preparação, para chegar ali, quanto mais preparado, melhor, né, no dia da prova. E para entender melhor esse processo de como se preparar para um concurso como esse, eu converso agora com o José Roberto, que é consultor na área de concursos públicos. José, boa tarde para você. Primeiramente, como se organiza, né, esse período, essa fase, o que ela significa para quem quer se dedicar a um concurso como esse?
Então, saindo o edital, o candidato ele deve entender quais são as regras, quais são as disciplinas, peso, questão, o programa, e também conhecer a banca. Como que conhece a banca, né? No caso, a Cesgran-Rio para o CNU. Ele tentando resolver questões de provas anteriores, concurso. E nesse processo, né, depois que ele conheceu as regras do edital, ele deve se organizar, ou seja, fazendo um quadro horário até a data da prova. Por exemplo, ele precisa saber o que ele vai fazer no dia 20 de abril, né? Quantas horas ele vai estudar, qual o conteúdo que ele vai estudar. Então, esse planejamento, essa organização é fundamental para o candidato. E essa questão, por exemplo, de conhecer a banca, é importante para saber o critério de avaliação, né? Por que é importante saber disso, né? O critério da avaliação ele já vem escrito no edital. Então, vão ser tantas questões de tal disciplina, tal peso. Agora, conhecer a banca que eu digo é ele resolver questões para saber como o examinador cobra a disciplina de português, por exemplo, né? Que é diferente da maneira como a banca FGV ou VUNESP cobram. Então, por isso que é interessante, é importantíssimo esse candidato resolver bastante questões da banca Cesgran-Rio, no caso. E nesse processo aí, né? A questão da disciplina, da constância nos estudos, da frequência também é muito importante. Sim, claro, sem dúvida. A frequência e mais, né? Eu costumo falar para os nossos alunos que eles devem aprender a gostar de estudar, porque daí esse processo ele fica menos penoso. Concurso público ele é trabalhoso, mas trabalhoso no sentido da pessoa se organizar, no sentido dela aprender como estudar, né? Porque a gente não aprendeu direito como estudar no nosso curso de formação. Nosso curso de formação a gente aprendeu a tirar nota para passar de ano, né? E então essas coisas assim é muito importante para o candidato saber e ele passar por esse processo de estudo de uma maneira mais tranquila. E outra coisa que o candidato a concurso público deve saber e praticar, que concurso não se faz para passar, mas até passar. Ou seja, há uma continuidade. E quando o candidato se preparar para um concurso como o CNU, onde ele vai estudar disciplinas como português, matemática, raciocínio lógico, essas disciplinas, informática, essas disciplinas caem em todos os concursos, praticamente. Então, ele não vai estar estudando somente para o CNU, ele vai estar se preparando para outros concursos públicos também. Perfeito, Roberto. Muito obrigado pelas dicas, pela orientação. Então é isso, gente. Tem esse tempo até o dia 5 de maio, até a prova em si, mas claro que tem esse tempo para todos os candidatos e todos eles vão se preparar muito nesse período. Então, boa sorte a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado, Marvin. Como o Marvin falou, pessoal, boa sorte aí para todo mundo. Bom, enquanto a tão sonhada vaga do concurso não chega, muita gente tem que correr para garantir a renda, né? Então, se você está na busca de um emprego, é só acompanhar agora as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. Vamos ver na nossa agenda? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante geral de mecânico, atendente de mesa, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico, consultora comercial, controlador de acesso e ronda, costureira, cozinheiro, desenhista técnico, eletricista automotivo, empregada doméstica diarista, encarregado de hortifruti grangeiros, engenheiro projetista, gesseiro, instalador reparador de linhas telefônicas, lavador, manobrista, mecânico de fogão, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de veículos pesados, mecânico de motor a diesel, mecânico montador, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado, operador de telemarketing ativo, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, pedreiro de edificações, programador de sistemas, promotor de vendas, recepcionista de hotel, rejuntador para construção civil, serralheiro de alumínio, supervisor de vendas, técnico de indústria química, técnico eletrônico, vendedor interno e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão.
O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E como você já sabe, quinta também é dia do nosso quadro que nos deixa por dentro das novidades da legislação de São José, o Agora é Lei. Então vamos ver quais são as novas leis que já estão em vigor aqui na cidade? Agora é lei. São José dos Campos ganhou um programa municipal de prevenção à diabetes nas creches e pré-escolas do município. Com a proposta, as unidades educacionais deverão encaminhar um formulário aos pais e responsáveis no início de cada ano letivo, com perguntas que ajudarão a identificar sintomas da doença. A meta é ajudar no diagnóstico precoce e preparar os professores para saber orientar e garantir o cuidado com a saúde dos alunos com diabetes. Agora é lei. Se você curte esportes radicais, vai gostar da novidade. Foi sancionada a lei que autoriza nosso município a criar a Escolinha Pública de Skate. As aulas serão gratuitas e voltadas para crianças e jovens. A definição do local que vai receber a escola está a cargo da Secretaria de Esportes, que poderá firmar parcerias com entidades e também com skatistas para a realização das aulas. Quem sabe encontramos mais promessas do skate na nossa cidade. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Em janeiro, mês de férias, muita gente aproveita para organizar uma viagem, mas não adianta, pessoal, focar só no roteiro. Tem que ter cuidado na hora de reservar uma hospedagem. Para quem não quer pagar um pouco a mais nas agências, hoje existem muitos sites e aplicativos de reserva, mas isso também pede atenção. Cheque todas as informações dos anúncios e a procedência dos sites. Isso garante uma viagem segura e evita golpes. A vista dispensa qualquer comentário. Em meio à natureza, um lugar para relaxar. Uma opção para quem busca tranquilidade na hora de aproveitar as férias. Além da piscina e do campo de futebol, tem o conforto de uma casa grande com 7 quartos. Estrutura que mantém a procura pelo espaço sempre alta. Tem mais ou menos em torno de de 6 a 7 anos que a gente tem feito o aluguel aqui da chácara, né? Antes o espaço era mais um espaço familiar e aí pelo espaço, pelo tamanho, a gente achou pertinente a gente fazer esse aluguel para ajudar nos custos e para manter o espaço ainda, né, bem preservado e etc, né? Mas, em meio à demanda de locações, uma preocupação: os golpes. A gente já passou por situações, agora a gente se preserva. Antes de alugar, a gente faz um contrato com a pessoa, a gente pede um sinal para reserva. A gente nunca deixa a pessoa entrar para depois, que sempre tem aquela pessoa, deixa eu conhecer o espaço, e aí depois que acontecer a gente faz o pagamento. E também a gente se preocupa com as partes de anúncio. Planejar um passeio ou uma viagem pode ser um momento prazeroso, mas também é preciso ficar bem atento, viu? Isso porque a internet está cheia de tentativas de golpes. Uma prática comum hoje em dia, por exemplo, são os anúncios duplicados. Nesses casos, o interessado é induzido ao erro e acaba reservando uma data no imóvel que existe, mas não é gerenciado pelo dono do anúncio. Por isso, o Luiz criou um site oficial para divulgar o espaço. Assim, ele fica mais tranquilo na hora de trocar informações e assegura o mesmo para os interessados. Aí tem as informações sobre a chácara, tem o telefone de contato e ali ela consegue preencher num campo ali, faça a sua reserva, ela preenche os dados e os dados vão chegar para mim e para a nossa equipe administrativa e a gente vai entrar em contato com essa pessoa. Mas além dos golpes, há outras situações que podem estragar o passeio que não tiveram um bom planejamento. Nessa agência de turismo, a ideia é garantir uma viagem tranquila. Na hora de escolher o destino, eles pesquisam até mesmo a previsão do tempo. O que pode dar errado, uma condição climática, algo muito simples. Então, se a pessoa compra um pacote de viagem para uma época que é o maior mês de chuva daquela cidade no Nordeste, se ela não tiver essa informação, de repente ela pode perder, vamos dizer assim, essa viagem ou não ter um aproveitamento tão interessante. E pode ter também problema aí com segurança de forma geral, eventualmente um lugar não tão seguro. A gente já teve situações de plataformas de meios de hospedagem que as pessoas achavam câmeras escondidas, achavam diversas coisas que geravam certamente aí uma preocupação. Na hora de planejar a viagem, seja para onde for,
Conhecer os riscos pode fazer toda a diferença. E uma dica de ouro é: na hora de fazer o planejamento, além dos gastos, reservas e roteiro, é preciso se preparar para o que pode dar errado. A gente sempre orienta que tenha antecedência. Então, a antecedência na compra é muito importante. Para quem quer viajar no período de alta temporada, feriados, a gente aconselha aí pelo menos 9, 10 meses de antecedência. E para quem quer fazer uma viagem fora de temporada, 3, 4 meses de antecedência é um tempo legal. A grande questão de fazer algo de forma autônoma, sem o auxílio de um profissional, é justamente qual é a sua capacidade de solucionar problemas. Então, se você caiu num golpe desse, chegou no aeroporto, não tem passagem aérea, você está com criança, prometeu aquela viagem, está indo para Disney, criança com os olhos brilhando, você tem capacidade financeira de chegar e pagar o preço que tiver no balcão e realizar a viagem com a sua família, ou você sabe a quem procurar para tentar solucionar aquilo, né, de forma rápida, de forma que você não perca a sua viagem. Isso aí, pessoal. Pesquisando bem, dá para economizar e se divertir sem nenhum problema. Só que além do cuidado com a hospedagem, esse período de férias também traz um alerta para quem gosta de curtir mar e as cachoeiras. Só nesse início de ano foram muitas ocorrências de afogamentos no nosso litoral, no litoral aqui da nossa região. Então a gente tem que seguir algumas orientações para garantir a segurança. Por isso eu chamo agora a repórter Mila Lustosa, que vai passar para a gente algumas orientações, não é isso, Mila? É com você, boa tarde. É isso mesmo, boa tarde a todos do estúdio. Verão chegou, comemoração em família e um dos destinos mais procurados aqui na nossa região são as praias e as cachoeiras. Com isso, um alerta muito importante é com os riscos de afogamento. Pensando nisso, nós convidamos, nesse exato momento, para dar dicas e orientações, vamos conversar com o Major PM Galete, comandante de aviação da base aqui de São José dos Campos. Major, boa tarde, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Major, conta um pouquinho pra gente. Esse é um período do ano em atenção, né? Eu sei que desde dezembro está acontecendo a Operação Verão aqui no Vale, no Litoral Norte. Fala um pouquinho sobre a operação e sobre a equipe de salvamento. Boa tarde. A Operação Verão, ela iniciou no dia 22 de dezembro para o Comando de Aviação e é um trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros através do GBMAR. Então nós utilizamos tanto a aeronave Águia, como também toda a ferramenta do GBMAR, ou seja, a URSA, que é a UR do GBMAR, a unidade de resgate, a moto aquática, o bote inflável e principalmente os GVs, os guarda-vidas que ficam pelas praias, os GVs e os GVTs, que são os guarda-vidas temporários. É um trabalho em conjunto muito eficaz, extremamente importante e significativo. Isso se mostra através dos números e dos resultados dos salvamentos, das inúmeras ocorrências que acontecem em todo o litoral norte, aqui no caso da nossa região. Mas ressalto que essa Operação Verão acontece em todo o litoral paulista. Major, desde o Natal para cá, os dados até a segunda semana de janeiro, eles são bem expressivos com relação às ocorrências de afogamento. Essa realidade se dá por quê? São inúmeros os fatores, realmente são expressivos. Nós entramos hoje no 21º dia de operação e só aqui no Litoral Norte nós temos 251 ocorrências de salvamento aquático. Então são ocorrências em que pessoas, banhistas, estavam em situação difícil, afogando-se ou simplesmente com dificuldade de voltar até a praia e onde o Corpo de Bombeiros ou o Águia prestou atenção nesse detalhe, avistou esse banhista em dificuldade e empenhou-se em retirá-lo dessa situação. Então são, como disse, 251 ocorrências, já 352 vítimas socorridas, porque em cada ocorrência nem sempre existe uma única vítima. Podem ter 2, 3 vítimas na mesma corrente de retorno, na mesma situação difícil. Então, os números de vítimas geralmente são diferentes dos de ocorrência. Nós estamos aí com 352 vítimas já. Por que acontecem esses casos? Como disse, são inúmeras as razões. Muitas vezes por imprudência dos banhistas, muitas vezes simplesmente por não conhecerem o risco em que eles se colocam, eles mesmos, sem o conhecimento. Então, muitas vezes entram em uma área de corrente, uma corrente de retorno,
que é facilmente avistado, principalmente quando nós estamos acima voando, mas da praia também é possível nós percebermos e nós identificarmos essas correntes. De que maneira? Elas ficam sempre aonde a onda não quebra. Então, quando nós avistamos a onda, chegando até a praia, se houver um momento ali onde não há essa onda quebrando, é justamente onde vai ter essa corrente de retorno. E muitas vezes pessoas vão nadar justamente nesse local, mas não conseguem vencer a corrente, claro. E aí se desgastam tentando esse nado de volta para a praia, e é nesse momento que perdem as forças e acabam muitas vezes afundando. Major, para finalizar, conta pra gente, para ter uma viagem aí tranquila, proveitosa, feliz, dá as dicas aí, os detalhes importantes, que é aquelas coisas que a gente vem falando todos os anos, né? Sobre sinalização, acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. É isso, entendam que existe todo um aparato, toda uma estrutura do governo estadual, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil, que está ali realmente de olho no banhista e para o banhista. Mas nós precisamos também que as pessoas se ajudem. Então, cautela, precaução. A pessoa acabou de comer, fez aquele almoço gostoso em família e vai para a praia, não é a hora de ir para o mar. Espera um pouquinho na praia. Cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas, isso a gente fala sempre, né? Seja para pegar o carro, para pegar a estrada, mas vale também para as praias. E, acima de tudo, aguardem e obedeçam a sinalização, porque é isso que vai garantir um momento correto e seguro para o banhista. Major, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, viu? Pois é, gente, olha só, a diversão, ela pode sim ser tranquila, leve e garantida. Com certeza, você vai ter um passeio muito divertido. Eu vou ficando por aqui e nesse momento voltamos aos estúdios. Muito obrigado, Mila. Bom, pessoal, esses cuidados são fundamentais para a segurança de todos, viu? Então, tem que seguir. Bom, mas para quem quiser curtir as férias fora do país, aí tem todo um trâmite também que a gente tem que seguir, dependendo do país, né, que a gente vai, e também conseguir o visto e checar a validade do passaporte. Falando em passaporte, o Brasil já está emitindo um novo modelo que vai trazer mais segurança contra fraudes e falsificações. As fotos são só parte das memórias das últimas viagens que a Paula fez. Conhecer o mundo é a maior paixão dela. Só em 2023 foram 4 países. Ano passado acho que foi meu recorde, né? Foi Argentina, Chile, Peru e Estados Unidos. Tudo em um ano só. Eu costumo dizer que além de hobby, é um momento que eu uso para me conectar comigo mesma, aflorar mais a criatividade e aprender mais sobre o mundo e poder trazer isso para dentro de casa, né? Dentro do trabalho também. Paixão que caminha junto à profissão. A Paula é especialista em emissão de vistos e passaportes. Desde o ano passado, ajuda as pessoas a conseguir a nova versão do documento, que tem novidades nos processos de segurança. Não é a primeira vez que há uma mudança na troca de passaporte, né? Então, acredito que possa sim ter alguma questão de segurança que às vezes a gente não sabe, mas para eles faça algum tipo de sentido. As folhas também do passaporte diminuíram, então os países também estão com uma tendência menor de carimbar passaportes. Então, pode ser isso também, né? Porque, querendo ou não, gera menos custo para o país, né? É uma folha, é um documento que acaba custando caro porque ele é emitido por órgãos oficiais. Em São José, a emissão dos passaportes é feita no posto da Polícia Federal, aqui no aeroporto. E a demanda é grande, hein? São cerca de 200 pedidos de novos documentos todos os dias. O novo modelo de identificação do viajante tem mais recursos de autenticidade e dificulta a falsificação. A emissão da nova versão do passaporte começou em outubro do ano passado. Agora, além da foto, o documento conta também com uma imagem alfanumérica. O novo passaporte brasileiro foi um trabalho conjunto da Polícia Federal e da Casa da Moeda do Brasil para aprimorar questões de segurança do passaporte, trazendo mais uma confiabilidade do documento, uma autenticidade do documento, e também foram incluídos vários um designer representando os biomas brasileiros, a cultura brasileira. Então o passaporte brasileiro hoje, além de ser muito confiável, ele também é um cartão de visitas do Brasil para todo mundo. Nas páginas seguintes, um design mais moderno, com destaque para a fauna e a flora brasileira. Mas isso é o que a gente consegue ver.
Aqui também estão imagens visíveis somente com uma luz especial. Foi uma modernização que trouxe elementos de segurança que dificultam muito a questão da fraude, de alteração de documentos, e também aprimorou o design dele, trazendo um passaporte muito mais bonito, com itens de segurança e um design diferenciado. Vale lembrar que o prazo para a emissão do passaporte continua o mesmo, de 6 a 10 dias úteis após o atendimento. Quem já tem o passaporte não precisa refazer o novo documento, somente ao fim da validade, que continua de 10 anos. E quem já tem o novo modelo está feliz com as mudanças. Ele tá muito bonito, mas infelizmente ainda vai continuar sendo com o antigo, porque eu já tenho o antigo passaporte, ele ainda está válido, né? Então vai acabar continuando sendo com ele mesmo. Agora a gente vê como ficam as temperaturas aqui na cidade nesta quinta e também amanhã, sexta-feira, tá na previsão. Quinta-feira de sol com algumas nuvens que aumentam com o decorrer da tarde. Pode acontecer pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima é de 34 graus e a mínima de 22. Amanhã, sexta-feira, o dia promete ser quente e chuvoso. A máxima prevista é de 32 graus e a mínima de 24. E vamos falar de diversão e entretenimento aqui no Boletim? Tá aqui a nossa agenda cultural com todas as opções que vão animar São José dos Campos. Se você não tem programação, então é só ficar de olho e um bom divertimento. Ainda dá tempo de curtir as férias. O clima praiano tomou conta da cidade com várias quadras de areia espalhadas pelo município. E para quem nunca praticou o beach tênis, um shopping na região sul da cidade traz essa experiência para crianças e adultos. São 2 quadras montadas com toda a infraestrutura para a prática esportiva e convivência do público. Nesta sexta-feira, o Sesc recebe a banda Tropicadelia, às 7h30 da noite, para um show que sintetiza a música brasileira, que começa com a Tropicália. O grupo promete reviver músicas de Caetano Veloso, Gal Costa, Elis Regina, Tim Maia e até Chico Buarque. Luzente, alma decadente, feita de deboche e rancor. Caro presidente, esteja ciente que não acabou. A dica para o sábado é para quem gosta de espetáculo de dança. Os Buriti Produções Artísticas trazem para São José a peça Depois do Silêncio, baseada em fatos reais da vida da menina Ellen Keller, que perde sua visão e audição e vive num mundo totalmente apartado até a chegada da professora Anne Sullivan, que a ensina a língua de sinais tátil e ajuda a Ellen a se comunicar com o mundo. E ainda no sábado, a dica é para quem gosta de um bom stand-up. Emerson Ceará desembarca na cidade para contar sobre suas histórias e perrengues que passou por suas viagens pelo Brasil. E para marcar o retorno da programação cultural do Vicentina Aranha, o parque recebe neste domingo, às 10h30 da manhã, a banda joseense Gestalt. Com mais de 30 anos de carreira, o grupo promete encantar o público com muitos clássicos do rock e versões de músicas brasileiras dos anos 1970 e 80. Gente, neste domingo, dia 21 de janeiro, marcando a retomada de shows da programação do Vicentina Aranha no ano de 2024. Show com a banda Gestalt ao vivo, olha, Vicentina Aranha, domingo 21 de janeiro, iniciando a programação de 2024 neste parque. Um beijo, tchau! E agora que a gente acompanhou as dicas para o fim de semana, a gente vai ficando por aqui com o Boletim. Muito obrigado pela companhia. Amanhã o nosso encontro é no Semana Legislativa, 1h30 da tarde. Lembrando que toda a nossa programação você acompanha nas nossas redes sociais, nesses endereços aqui que estão aparecendo na tela. Um grande abraço para você, até mais!